Oi gente, aqui é a Cris e nesse vídeo eu trouxe o passo a passo dessa necessaire, os materiais e medidas, onde encontrar os materiais e como fazer os cálculos. Então nós vamos precisar de um tecido principal, que vai ser a frente da necessaire, que tem 28 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Vamos precisar de um tecido na mesma medida, porém aqui eu estou usando o liso, que vai ser a parte das costas. E dois tecidos iguais, nas mesmas medidas que vão ser o forro. Além disso, nós vamos precisar de um zíper de 30 centímetros. Se você quiser colocar a alcinha, que é opcional, um retalhinho pode ser de 4 por 30. E para estruturar, eu vou usar a manta acrylon, que é a manta acrílica. Ela tem 50 centímetros por 28. Então, nós vamos começar unindo a parte de trás com a parte da frente da necessaire pelo fundo, com uma costura reta. Passe a ferro para assentar bem a costura. Coloque sobre a manta acrylon e agora vamos passar a ferro também para ajudar a fixar. Essa manta não tem cola, porém, quando a gente passa o ferro, ela dá uma leve grudadinha. Então, ajuda na hora de fazer a costura. Agora é só passar uma costura de segurança, pode ser com ponto bem largo em toda a volta do tecido. Com um ponto menor, a gente vai passar uma costura bem no meio, que é para ajudar na fixação. Lembrando que essa costura fica aparente, então é bom usar a mesma medida que você vai usar nos acabamentos depois. Para fazer a marcação do fundo, eu vou usar a medida de 4 por 4 a partir da linha do meio da união dos dois tecidos. Faz para os dois lados, 4 centímetros por 4. E também do outro lado. Agora, passo uma costura de segurança exatamente em cima da marcação que foi feita. Recorte o excesso de manta e também as duas marcações ali que nós fizemos. Vamos reservar essa parte. A alcinha, como eu disse, é opcional, mas se você quiser fazer, você pode utilizar um pedaço de largura de 4 centímetros e o comprimento aí é o seu critério. No caso, eu usei 30 centímetros, vai ficar uma alcinha em torno de 15. Se você quiser, pode fazer maior ou menor. Você vai dobrar ela ao meio e depois as duas laterais, como se fosse um viés, e aí é só fazer a costura. Reserva a alça também. Agora nós vamos aplicar o zíper. Eu estou usando um zíper pronto, né? Como vocês podem ver, do fino. Então, eu vou abrir ele, colocando ele com os dentinhos para baixo, com o sentido virado para a estampa. Dobra a pontinha, onde eu vou fazer o acabamento. Prendo. E aí, eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha. O zíper que eu estou usando é um pouco maior, é um zíper de 40, porque eu não tinha um de 30 na cor que combinasse, tá? Então, eu vou depois, no final, cortar o que sobrar.
Aí vocês podem fazer direto com o de 30, que daí vai sobrar só uma beiradinha que também vai cortar da mesma forma. Depois do zíper, agora nós vamos colocar o forro. Posiciona ele sobre o zíper, prende. E agora a gente vai passar uma costura mais próximo dos dentes do zíper. Agora a gente vai jogar o forro para trás e assentar bem a costura com o ferro, para daí passar a costura de acabamento ali em cima, próximo ao zíper. A costura fica dessa forma, um pesponto, né, por dentro e por fora com acabamento. Agora a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado, dobra a pontinha, coloca sobre a parte de trás da necessaire, prende, cuida para ver se o zíper não ficou torcido, passa a costura de segurança bem na beirada. Coloca a outra parte do forro, prende também para não ter risco de soltar e passa uma costura próxima aos dentinhos do zíper. Desculpa por essa parte do vídeo que ficou desfocada, só vi depois no final na hora de editar, mas é só a repetição do que já foi feito do outro lado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu explico novamente, tá? Agora nós vamos colocar a alcinha e se você for colocar a etiqueta, o momento também é agora. Dobra a alcinha ao meio, tira o forro para trás para não costurar junto, posiciona ela bem em cima, prende, a etiqueta um pouco mais abaixo, prende também. E aí é só passar uma costura de segurança nas duas. Para fazer o fechamento da necessaire, nós vamos fechar o zíper primeiramente, jogar os forros para o mesmo lado, arruma certinho as laterais para ficar tudo certo, e aí nós vamos passar a costura deixando uma abertura no fundo do forro. Coloca as duas laterais bem certinho ali no zíper, prende. Prende embaixo também. E agora a gente passa a costura de fechamento, deixando a abertura embaixo no forro. E também vamos deixar sem costurar os dois cortes que nós fizemos no fundo ali no tecido principal. Aproveita já para curtir o vídeo, se você ainda não curtiu, fazer a sua inscrição aqui no canal para não perder nada e também deixar o seu comentário, que é muito importante, eu fico muito feliz. Lembrando que eu vou mostrar para vocês como que eu faço o cálculo desse custo do material e eu também vou deixar aqui como sugestão alguns locais que você pode encontrar esses materiais que eu utilizei. Então não deixe de acompanhar o vídeo todo para não perder nada, tá? Agora nós vamos marcar o fundo na parte do forro, 4 centímetros por 4 também, dos dois lados, a partir das costuras que foram feitas. Agora nós vamos unir ali costura com costura, abrindo ali para fazer o fundo da parte do forro, passar uma costura reta, um pezinho ao lado da marcação que a gente fez, e aí corta bem sobre a marcação. Repete do outro lado. E assim o forro fica pronto também.
agora nós vamos fazer o fechamento dos dois cantos, unindo costura com costura da lateral com a parte de baixo. E aí a gente faz uma costura reta, deixando um pezinho de máquina ali. Repete do outro lado o mesmo procedimento. Corta o excesso do zíper. E agora a gente vai desvirar a necessaire. Faz o fechamento do forro com uma costura reta. E a necessaire está pronta. Agora é só ajeitar bem. Super fácil, rápido de fazer e muito barato. Dá para ter um lucro bem legal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para calcular esses custos do material. Então, agora a gente vai falar sobre o material, o custo dele, como que a gente faz para calcular, tá? Então, aqui, para o tecido principal, aqui, tanto na frente como atrás, eu usei tricoline 100% algodão, tá? A gente sabe que tricoline não é um material barato, você pode substituir por outros mais em conta, tá? Mas aqui eu quis trazer o que normalmente a gente usa, quem faz costura criativa, né, normalmente usa esse tipo de tecido. Então, aqui eu usei esse tricoline que tem medida de 28 por 25, certo? Ele tem um custo aproximadamente de R$30 o metro. Então, como que eu vou fazer para fazer o cálculo de quanto que me custou essa parte aqui da necessaire? Então, como o tecido, ele tem 1,40 m de largura, certo? 1,40 m. E aqui tem 1 metro de comprimento. No caso, quando a gente compra 1 metro, né? Como o meu tecido tem 28, então 1,40 dividido por 28, dá pra gente fazer 5, tá? 5 frentes aqui. Vou dividir mais ou menos só pra vocês terem uma ideia, né? Cada pedacinho desse aqui vai ter 28 centímetros, certo? Totalizando 1,40 m. E aqui ele tem 25 centímetros, que é a altura dele. Então, aqui, em 1 metro, eu consigo tirar 4 fileiras aqui, ó. Então, no total do tricoline, eu vou conseguir fazer, ó, 5, vou conseguir fazer 20 frentes de necessaire, tá? Com 1 metro de tecido. Esses R$30, vou fazer o cálculo aqui no computador, só um pouquinho. R$30 dividido por 20, então vai me dar um custo de R$1,50 por frente de necessaire, certo? Então, esse aqui a gente vai reservar agora. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo, tá? Igual, eu vou usar, como eu usei aqui tricoline também, só que eu usei um tricoline liso, o custo dele é um pouco mais barato. Então, vai dar os mesmos 20 necessaires, né? 20 unidades aqui de fundo. Só que o tricoline liso, a gente encontra até mais barato, mas eu vou pegar um que esteja na faixa de R$25, tá? Então, R$25 dividido por 20, daria um custo de R$1,25, tá? A parte de trás, certo? Agora, nós vamos pro forro. O forro, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O forro, eu usei um percal de microfibra, tá? Ele é um tecido mais em conta, mas ele é um tecido muito bom, muito gostoso de trabalhar, tá? Ele é macio, ele é bem resistente e ele tem um visual, assim, bonito, tá? Então, ele tem de largura 2,5 metros, então isso compensa bastante do forrinho, né? Então, esse é um tecido maior, ele tem 2,50. E se você for usar um percal de algodão, por exemplo, a gente encontra até mais largo do que isso, tá? Então, aí vai depender do que você vai encontrar. Então, em 2,50, se você fizer ele com, tipo assim, 0,5 centímetro a menos, 28, 27,5, você consegue tirar 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelos mesmos 4, né? Então, 25. Eu vou, você pode fazer com 27,5, tá? Que não tem problema, o forro ser um pouquinho menor. Isso é só pra você poder usar a largura do tecido aqui sem desperdício, né? Então, aqui daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 4. Então, vão dar 36. Só que aí, em cada necessaire, a gente vai usar 2. Então, vão dar 18, certo? Então, o custo... Deixa eu lembrar aqui qual que é o valor que eu paguei nele, só um pouquinho. Ó, o valor dele, em torno de R$32, 2 metros, tá?
Então, o metro vai ficar em torno de R$16. Então, 16 dividido por 18 dá 90 centavos de custo do forro, das duas partes do forro, tá? O acrilon ele tem 1,40 por 1. Então, a gente vai usar o mesmo esquema lá do tricoline. Só que daí, como a gente precisa de 50, então vão ser duas partes aqui. 50, 50, 50, 50. 2, 3, 4, isso. 28. Se você quiser, e eu até recomendo fazer com 1 centímetrozinho a mais, como eu fiz, pra sobrar, é bom, tá? Que daí facilita na hora de costurar, mas você pode fazer com a medida exata também. Aí aqui, o custo do acrilon vai variar um pouco, né? Mas em torno de 6, 7 reais, até uns 10, tá? Então, eu vou considerar aqui uma média, 8 reais. Dividido, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vai dar 80 centavos, então, tá? De acrilon. Esse aqui é o acrilon. E aí, o zíper, esse zíper de 30, você acha ele na faixa de menos de R$1, tá? Se você for comprar um pacote com 10, você vai pagar aí coisa de 50 centavos em cada um. Então, eu vou colocar aqui 50. Não, vou jogar até um pouco mais, vou jogar 70, tá? 70 centavos. Então, vamos fazer o cálculo final agora. Então, vai ser a frente, R$1,50. A parte de trás, R$1,25. Os dois forrinhos, 90 centavos, os dois juntos. O acrilon, 80 centavos. O zíper, 70 centavos. Então, vai dar 5, 9, 15, 20, 31, vai 3, 50. R$5,15. Lembrando que esse curso que eu tô fazendo é um tricoline, eu joguei um valor alto, a gente sabe que tem tricolines mais baratos e a gente também sabe que dá para utilizar outros tipos de tecido mais baratos também, tá? Então, esse seria, digamos, o valor máximo que você iria gastar para fazer uma necessaire boa, que é super vendável, que você pode vender ela a 30, 35 reais tranquilamente para vender barato, tá? Para vender fácil. Se você quiser vender a 25, ainda assim você vai ter um lucro bem grande, dá para fazer várias em dia. E eu acho que é uma super ideia pra gente poder aumentar o nosso lucro com artesanato, com costura criativa, quem gosta de fazer isso por hobby, quem gosta de fazer isso para vender. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links de fornecedores desses materiais na Shopee, tá? Que na Shopee é legal que você pode utilizar os cupons de frete, né? Você pode, por exemplo, comprar de várias lojas e usar um único cupom de frete. E aí fica super mais em conta, né? Normalmente, a maioria das lojas, você tem que comprar no mínimo 10 reais de produto, né? E aí o frete fica grátis ou então fica com um bom desconto. Esse então foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é que eu queria deixar todas as informações no mesmo vídeo. Então, só para lembrar vocês, não esquecer de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!